Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao videocast do Além da Lei. Porque promessa é dívida, a cada final de temporada a gente vai estar aqui com uma entrevista ao vivo. Quem assistiu o final da primeira temporada, lembra que eu cheguei aqui com o braço engessado, frio na barriga e perna tremendo. Mas agora eu melhorei bem, só a perna que tá tremendo, o resto tá tudo certo. E por que isso? Porque a gente tem convidado especial. Então, a gente tem uma super responsabilidade. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo, bem-vinda ao Além da Lei, um podcast feito por mim, Silvia Zago, em parceria com a ESA, Escola Superior de Advocacia da OAB. E quem que é o nosso convidado de hoje? Em tese, dispensaria apresentações, porque é muito conhecido do nosso mercado. Mas eu vou cumprir o protocolo e vou apresentar o senhor Fábio Salomão, que está aqui conosco hoje. Vamos lá, vamos cumprir o protocolo. Fábio Salomão é sócio da Brava Legal Compliance e Relações Governamentais. Mentor de carreiras jurídicas na Alia Mentoring e apresentador do podcast Café com Sal, que desde já recomendo fortemente. Atua há mais de 2 décadas no recrutamento de advogados, ou seja, está ficando avançado em dias. Tô velho. É professor na Cell Law School, formado em Direito pelo Mackenzie, possui formação executiva internacional em liderança, People Analytics por instituições como Babson College e a Escola de Negócios da Universidade de Wharton, na Pensilvânia. Seja muito bem-vindo, senhor Fábio Salomão. Obrigado, Silvia. Um abração aí para a tua audiência, um orgulho muito grande, uma honra estar aqui, na verdade. Para quem não conhece, até primeiro que eu me sinto muito à vontade aqui de estar no Além da Lei, porque eu sou corintiano e, como dizem, todo corintiano parece ser um pouco além da lei, então eu já estou 200% à vontade. Brincadeiras à parte, eu conheço a Silvia há muitos anos, não vem ao caso, mas para quem também não sabe, eu participei de uma movimentação de carreira da Silvia em 2009, se não me engano, para a Fersol. Eu não esqueço até hoje desse processo seletivo, não só pelo destaque que ela teve nele, mas foi um dos poucos processos seletivos que eu conduzi, em que eu já tinha na minha cabeça definido quem seria a pessoa que ia ocupar essa cadeira, pela minha sensibilidade na época e por ter conhecido a Silvia. Eu não sei, obviamente, pelo que a gente vai conversar hoje aqui, mas acho que aquela nossa conversa foi muito impactante, acho que ela é emblemática, inclusive, de como um processo seletivo pode ser pouco ortodoxo do ponto de vista não da metodologia, mas da sensibilidade e do encaixe, né? De momento, ocasião, perfil, demandante. Então foi um prazer enorme participar daquilo com você, de alguma forma fazer parte disso e te rever aqui tão realizada e feliz, então, vamos e empreendedora. Lá, gente. Verdade seja dita. Aqui eu tenho que agradecer, porque foi através das mãos do Fábio que eu, de fato, entrei na carreira ou melhor, nas posições de liderança. E aqui fica uma dica, era uma posição para uma coordenação numa empresa de médio porte, nacional, e eu entrei ali, humilde, coordenação. 1 ano depois, gerência, 1 ano depois, diretoria jurídica, 1 ano depois, diretoria corporativa. Então, Fábio, muito obrigado. Não vou te judiar aqui na entrevista. Você me fez ficar bonito na foto, como diria meu filho. Eu fiquei bonito na foto. E é assim, então assim, a dica que eu dou para você. Às vezes a gente quer começar lá em cima, multinacional, Big Four. Mas às vezes, numa empresa de médio porte, nacional, a gente é mais reconhecido, a gente é mais valorizado e ali a gente começa a crescer na nossa carreira. Então, mais uma vez, obrigado, Fábio Salomão. Então vamos lá, gente, vamos explorar esse nosso convidado. Você é formado em Direito, Sou. Certo? Com a bem dia, viu? Paguei em janeiro. Aí, ó. Em que momento você percebeu que seguir na advocacia poderia ser uma escolha confortável, porque já era da sua formação, mas não necessariamente estratégica? Primeira pergunta. Na mesma linha, o que você acha que você enxergou nesse outro mercado que talvez seus colegas não tenham visto? Tá, vamos lá. Vou tentar lembrar depois da segunda, mas atacando um pouco a primeira. Quando eu escolhi fazer direito, acho que é importante entender que essa minha escolha, para a minha família, tinha um peso importante. Tá? Não só, meus pais não são mais vivos, infelizmente, mas a minha família é fugida de guerra. Então eu fui criado num ambiente em que a minha família, apesar de ter vindo da Europa, fugida de guerra, ela não tinha nenhuma posse aqui. Então os meus pais foram realmente assim criados de uma forma bastante humilde, tá?
apesar de eu ter discussões culturais importantes em casa e exposição a conhecimento, era uma condição dos meus pais muito complicada. E também de uma época em que minha mãe não teve oportunidade de fazer faculdade. Então, em primeiro lugar, eu ter uma faculdade, para minha mãe era um orgulho gigantesco. Tá? Então era algo inegociável, então isso para mim também era uma motivação a mais. O meu pai acabou virando executivo, ele foi um grande nome do esporte brasileiro, foi um grande jogador de basquete, falecido ano passado, e com grande destaque. E ele acabou fazendo direito também na juventude, mas acabou abandonando e seguindo a carreira de executivo. Então tinha aquilo dentro de mim. É uma questão de pedigree, então, né? Mas, assim, eu queria seguir no direito, em primeiro lugar, por essa questão de família. Eu venho de família fugida de guerra, então quando você tem esse tipo de peso na tua história, você quer ir para uma atividade autônoma onde você teoricamente não dependa dos outros, porque você nunca sabe quem é quem. Olha só que coisa, né? Como isso pesa na nossa história. Então eu fui estudar direito para isso, para ter de alguma forma uma certa liberdade. Acho que também um entendimento das coisas e da justiça, porque eu vinha com esse peso da justiça nas costas em relação à minha família, as ausentes que a gente perdeu de uma forma muito bruta e dolorosa nessa história. Então tinha um pouco dessa coisa do direito e da justiça e de me colocar nesse tipo de ambiente já na minha veia desde criança. Eu era uma criança muito argumentativa e que perguntava muito o porquê das coisas, gostava de entrar em embates e também muito observadora. Então eu era um grande imitador, Silvia, na infância. Eu olhava para as pessoas assim com as quais eu convivia, eu já tinha 2 minutos de convivência, eu já sabia imitar aquela pessoa com os jargões, com os movimentos, etc. Então com esse conjunto de percepções, skills e perfil, eu me via alguém com um bom debatedor, com uma boa comunicação e acho com um bom entendimento do outro lado da mesa, de ter essa sensibilidade de olhar, sentir. Então eu me via muito, por exemplo, na atividade contenciosa. Então eu sonhava com aquilo, com aqueles debates em tribunais, com aquela coisa que a gente via, claro. Vou fazer direito, vou fazer direito. Sessão da tarde, vou fazer direito e tal. Claro que depois, quando eu entrei no mercado, eu percebi que a minha vida não ia ser no contencioso, não. Porque, apesar de ter esse lado, o contencioso ele trouxe para mim um aspecto burocrático que para o meu perfil incomodava demais. Eu sou uma pessoa, se alguém ainda não percebeu, bastante inquieta. Eu gosto de negociações, eu gosto de tratativas, eu gosto de olhar por vários ângulos a mesma coisa, eu gosto de tirar o bumbum da cadeira. E no começo da atividade jurídica, como estagiário, como assistente jurídico ali no começo, eu não tinha muito essa oportunidade. Era um trabalho de fato muito operacional, claro, de escrita, reflexão, coisa que eu também gosto de fazer, mas de pouco agito, do ponto de vista negocial, por exemplo. E aí a minha carreira acabou me levando para o ambiente do M&A, que eu não sabia nem o que era. Aí eu fui lidar com contratos, fui trabalhar num escritório grande. E até curiosa, não sei se até a gente tem tempo para falar sobre isso, a maneira como eu entrei, porque acho que você falou um pouco da minha formação em People Analytics. Eu fui estudar isso, estatística para aplicação em gestão de pessoas, porque eu também vim do ambiente do esporte. Eu era um cara que amava jogar basquete, eu fui jogador de basquete, não com o destaque do meu pai. E na época nossa não tinha internet, não tinha legendas para ver as coisas. Está entregando a idade, gente. Quando você olha recebia, só. eu tinha um primo que ia para os Estados Unidos muito, ele me trazia tapes VHS de basquete americano e tal, e eu queria entender o que aquela turma estava falando. Então, pela paixão pelo basquete e pelo esporte, eu acabei desenvolvendo um inglês muito bom de ouvido, porque eu tenho facilidade para línguas. Mas aonde que está esse link? É. Que sai do direito Sim. e vai para esse outro nicho de mercado? O nicho que eu atuo hoje? É. Não, vou te explicar. Teve um momento de ruptura ou ele foi construído? Não. Teve um momento de ruptura. Isso foi retomado lá na frente. Com esse inglês eu fui para o M&A, porque descobriram que eu tinha um inglês muito bom, então você vai para M&A. Eu não sabia o que era. Mas ao entrar naquele ambiente de grande escritório e ver o ambiente político de escritório, aquilo começou também a me incomodar um pouco. Eu era muito crítico em relação às estruturas. Sempre fui. Talvez um pouco de rebeldia e por aí vai. E aí com a veia empreendedora que eu sempre tive, essa coisa de não depender dos outros, eu acabei saindo do direito, abrindo um negócio com mais 3 sócios, aos 23 anos, eu era advogado júnior, saí de um grande escritório, foi um negócio muito bem sucedido na área de eventos, mas que teve início, meio e fim. E aí, em algum momento, eu me vi solto no mercado, e aí fui abordado por uma empresa na época chamada Michael Page, que é onde a gente se conheceu, e eu fui abordado porque identificaram em mim justamente essa questão relacional muito forte e o entendimento desse ecossistema. Eu sempre consegui me colocar fora desse ambiente para fazer uma análise crítica a ele. Acho que isso foi muito importante. E aí eu tinha não só a formação como conhecimento técnico, mas o conhecimento relacional e comercial para atuar numa atividade onde você de fato impacta
as estruturas, sejam escritórios de advocacia ou departamento jurídico de empresa, com os melhores ativos do mercado, que são as pessoas. Então foi aí, então, isso me foi apaixonou. esse momento. Então eu não vou perder a minha formação jurídica, pelo contrário, vou aproveitá-la, mas vou atuar justamente num ponto de sensibilidade com gente que eu não conseguia sentado numa mesa advogando, não da maneira como eu queria. Eu impactaria negócios através de pessoas. Isso para mim foi bárbaro, porque todo dia de manhã eu acordava pensando assim, quem será que eu vou conhecer hoje? Que histórias eu vou conhecer? Eu estou sendo pago para conhecer gente. E você ter conhecimento de gente, que é o que a gente vai falar de repente em algum momento, que é o network, é o maior ativo que você pode ter na tua vida. Então hoje, se o meu mercado acaba, eu tenho para quem ligar, eu tenho para quem vender sanduíche de atum, eu tenho para quem vender pintura em porcelana, eu tenho para quem vender qualquer coisa. Por quê? Porque eu desenvolvi um networking sólido e, obviamente, cuidei do meu nome e da minha reputação em todo esse tempo. Mas você então, falou esse é um uma ativo coisa muito importante. bem interessante. Eu já tá me dando gancho aqui, viu? Deve ser jejum e oração que eu fiz para vir para essa entrevista, né? Querida, é o seguinte, você falou que você sempre fez essa análise crítica do mercado. E você tinha esse olhar para o mercado, fazia essas leituras de mercado. Então, agora, olhando de fora como um headhunter, você reconhece alguma mentira que o mercado jurídico conta para os advogados? Inúmeras. Inúmeras mentiras. Pontue para nós, aprofunde. Eu pontuo, mas principalmente pela uma dinâmica que é o seguinte, né? Na faculdade de Direito, a gente é ensinado desde o início esse lado argumentativo, mas muitas vezes que o bonito é discordar. Então a gente não trabalha questões muito importantes, em primeiro lugar, que é a escuta. Isso é fundamental, porque no direito a gente se destaca por falar bem. Mas falar bem é uma perninha só da comunicação. Dentro da comunicação tem ouvir, e é ouvindo que a gente compreende o outro. Então eu vejo o mercado jurídico lá desde o início como um mercado que, apesar de parecer, colegas, temos aqui um escritório, a gente compartilha do mesmo espaço de trabalho, há uma generosidade na troca, não vejo dessa forma. Pelo contrário, eu acho que a gente tem uma formação muito individualista. Eu acho que a gente troca muito pouco com o outro e ouve muito pouco o outro. Eu acho que a gente já estaria num outro patamar, inclusive dentro da sociedade, se a gente tivesse um pouco mais de abertura e sensibilidade para ouvir. E olha que a essência do nosso trabalho é ouvir e tem sensibilidade, mas não temos isso. Então, a primeira mentira que eu vejo do mercado jurídico é que a gente tem sensibilidade para o outro. Acho que tem muito pouco. Interessante, porque quando você está falando, que a gente é ensinado a falar, né? Advogado tem que falar. A preencher espaço. Tem um sempre, espaço vazio de fala. Vai você. Isso. Próxima. Outro ponto. É. Capacidade de tomada de decisão. É um dos piores públicos, estatisticamente, para eu que trabalho com recrutamento, em performance em tomada de decisão. O que é isso? A mesma coisa. A gente vem de um ambiente onde sempre, na maioria dos casos, principalmente quando a gente fala do litígio, e a maior parcela de advogados do Brasil vem do contencioso, em que um terceiro sempre decide. Que vamos dizer a figura de um juiz. Então, apesar de sabermos e termos um conhecimento extenso das leis, né? Um vademecum na cabeça, o arcabouço, assim, o arcabouço jurídico como um todo, a gente tem uma dificuldade gigantesca em tomar decisão. Então, não necessariamente, apesar dos nomes das assinaturas, dos egos e das construções, a gente tem o peso de sermos senhores dos nossos destinos ou dos destinos dos nossos clientes, pelo contrário. Então, essa é uma grande crítica que eu tenho. Você tem belíssimas exceções, mas a gente tem grandes nomes no mercado que até hoje tem uma dificuldade muito grande, não só de aconselhar cliente, tomar decisão. E uma outra questão é que de advogado, que é outra crítica que eu tenho, que é o terceiro ponto, que advogado conhece de negócio. Conhece muito pouco de negócio, tá? Porque não vive o negócio na sua formação, não sabe precificar o seu trabalho, não sabe fazer gestão de pessoas, não mergulha no ambiente e no negócio do cliente, pelo contrário, ele fica ensimesmado em relação ao que a lei permite, o que é permitido fazer. Você que trabalhou em empresa, você provavelmente lutava muito contra isso, até para ter a respeitabilidade, e conseguiu isso. Senão você não teria virado diretora, presidente e por aí vai. Se você não conseguisse vender esse aculturamento jurídico negocial para dentro da empresa, que acho que é um grande divisor de águas para quem atua tanto em escritório de advocacia como em empresa. Quando você está dentro de empresa, você precisa ser 100% pró-negócio, entendedora daquele negócio, entender como você vai impactar como executiva aquele negócio, só para o seu aconselhamento ele tem um lastro jurídico.
por trás. Mas você é uma executiva como outra qualquer. Na verdade, você está falando para mim o seguinte, que o advogado está para além das portas da faculdade, né? A formação dele está para além. Sem dúvida. O mercado vem despertando para isso? Sem dúvida vem. Isso já é um diferencial, quando a gente fala do ambiente da educação, enorme. A gente hoje convive, eu tenho uma grande amiga que você conhece muito bem, o mercado todo conhece, por exemplo, a Marina Pfefferman, uma das entusiastas disso dentro do mercado jurídico, e a gente entende que o público precisa disso, porque a gente fala muito de perpetuação da carreira no espaço e no tempo, né? E a perpetuação da carreira no espaço e no tempo está muito conectada com o que o mercado quer, e não o que a legislação quer, e muitas vezes nem o que a academia. Ou com a minha área de conforto. Sim, né? Eu fiz direito, eu quero ficar naquele quadrado entre legislações, etc. Exato. Bom, o que eu queria falar para você é que eu tenho percebido que muitos profissionais ainda acreditam que tempo de casa, ser bom naquilo que faz, garante crescimento. Pelo que você observa nas contratações, isso ainda é verdade ou virou uma narrativa ultrapassada? Ela é uma narrativa ultrapassada, mas não significa que ela não acontece. São coisas diferentes. Porque as próprias estruturas é que perpetuam esse tipo de relação, né? Então o que acontece? Você ainda tem, principalmente quando a gente fala em ambiente de escritório de advocacia, a promoção pela antiguidade, a promoção pela lealdade. É o que eu chamo da gestão, essa gestão a gente chama muito da gestão assim, se você faz o que eu quero e me agrada, eu te acho ótimo. Você é crítico à estrutura, ao processo e à maneira como a gente faz as coisas aqui, já não gosto mais tanto de você. Então é uma gestão ainda muito fulanizada, muito focada em quem é e exatamente o que essa pessoa patrocina aqui dentro, entende? Então, de novo, é uma narrativa retrógrada, o nosso mercado ainda é retrógrado em inúmeras questões, tá? Tem se aperfeiçoando, tem melhorado, as questões relacionadas à tecnologia têm acelerado esses processos, mais ainda essa questão do herói e do vilão na manhã e à tarde, o dia inteiro dentro dessas estruturas é que promove esse tipo de coisa. Então, o que a gente faz? A gente faz com que os ambientes acabem tendo uma predominância por escolha de profissionais que a gente chama de B. O que é o ambiente B e os profissionais B? O profissional B é aquele que só quer se relacionar com outro profissional B, porque o outro não provoca ele a ser melhor, ele não provoca as metas a serem mais esticadas, ele não me causa problemas e ele mantém o status quo. E é gostoso de almoçar com ele, que não vai ter provocação, ele não vai me tirar da zona de conforto, eu não vou tirar ele, e assim a gente perpetua esse tipo de coisa. Aquele gestor que só contrata aquele advogado que torce para o mesmo time que ele, sim, né? Sim, que quando a gente fala, vamos falar de diversidade depois, mas um dos grandes problemas da diversidade é essa, a diversidade comportamental, que muito pouca gente fala. E quando a gente fala do profissional A, então hoje você olha, os grandes escritórios, os escritórios de destaque, são aqueles que identificam os profissionais A e miram a composição das suas equipes com demais profissionais A. Ao contrário do que muita gente acredita, o profissional A ele não quer conviver com B para se destacar sozinho. Ele quer estar num ambiente que provoque ele, que cresça junto com ele, que ele tenha um quinhão, muitas vezes, de participação de um negócio que é bom. E o negócio jurídico que é bom é que tem gente boa. O resto é papo furado. É papo furado. Então, o que acontece? Profissional A, entre promover um profissional A ou um B que está há 20 anos na tua estrutura, o profissional A ele é sponsor da tua cultura, ele provoca os outros a serem melhores, e só porque ele está há pouco tempo ele não deve ser promovido? Então, veja, todo escritório de advocacia ou todo negócio deveria ter um plano de carreira solidificado, com os motivos e KPIs ou checklist de atividades não só técnicas como comportamentais e manifestações comportamentais para aquele fulano ou aquela fulana crescerem. No entanto, para os diferentes, a gente tem que tratar como diferente. E acho que isso é onde a gente peca ainda hoje. Então, de novo, é uma narrativa, mas ainda vê-se no mercado a promoção por antiguidade, por lealdade e por fulanização, né? Então é um ambiente ainda, ao contrário também do que muito se diz, que é uma crítica que eu faltei falar, ele não é aberto, principalmente quando a gente fala de gestão de números em relação ao que é esperado das pessoas. Entendo perfeitamente, Fábio, entendo perfeitamente. E você falou o seguinte, que
precisa de gente boa, e tem gente boa. Tem muita gente boa. Aí eu te falo, tem muita gente boa que eu conheço, competente, mas elas estão meio invisíveis no mercado. Seria medo de se expor, conformismo, comodismo, falta de estratégia de carreira. Como que você vê isso daí? Eu acho assim, com a pandemia, a gente saiu de um ambiente de letargia de inúmeras empresas e negócios. Então, temas que deviam ser tratados de gestão, de custo, de tamanho de escritório, de tecnologia, isso foi endereçado porque era inevitável. Quando a gente fala das pessoas ou do público em si, a gente ainda permanece um pouco nessa letargia social. A gente ainda não se recuperou disso. A gente esquece o quão importante isso foi um divisor de águas. E uma modificação na maneira como a gente se comporta no mercado de trabalho e se comunica com o mercado. A maioria do mercado ainda não despertou para isso. O quanto, pessoal, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, a carreira virou e está dentro de um ambiente muito mais online do que offline. Então as pessoas não sabem como se posicionar no mercado, não sabem como fazer uma busca ativa no mercado. E as instituições, apesar de terem caminhado muito fortemente no sentido tecnológico, no sentido de se azeitarem melhor na governança e na gestão do business, também não sabem fazer a atração de talento. Então um lado fica com a impressão de que não há gente boa no mercado e o outro lado fica com a impressão de que não há posições suficientes no mercado ou estruturas para absorverem o talento específico dessa pessoa. É essa falta de comunicação, o desajuste em relação ao que o mercado quer e precisa querer versus o que o mercado oferece e também precisa querer. Tá claro? Claríssimo, claríssimo. Você avalia perfis e mais perfis há muito tempo. 20 anos esse ano. 20 anos. O que faz você descartar um candidato em segundos, mesmo quando o currículo parece impecável? Perfeito. Vou te falar o que me faz descartar esse candidato hoje. Anotem. Hoje, tá? Porque é o seguinte, gente. Hoje a gente vive uma era que também é um divisor de águas enorme em relação a que não só o que o mercado quer, mas vai querer. Como pano de fundo, eu coloco uma provocação que é o seguinte. A média dessa turma que está hoje no mercado, de vida, vai ser de 100 ou mais anos. Então há que se preparar, em primeiro lugar, para ter sustentabilidade e viabilidade de carreira até lá. Até os 100 e poucos anos, não, mas tira 15, 20 para descansar, mas vai trabalhar até 85, às vezes até 90. Então a matemática daí já muda. Só que o que sustenta essa pessoa lá na frente como carreira profissional não é o que sustentava lá atrás e nem hoje. Pelo contrário. Porque o conhecimento em si, ele está cada vez mais virando e já virou commodity. Antigamente, quando você entrava numa sala de aula, seja em universidade, num encontro de família no domingo, quem se destacava é quem sabia mais. Respondia, eu sei, professor, lembra? Eu sei, professor, eu sei, professor. E hoje todo mundo sabe muita coisa. E se não souber, vai saber em segundos e de graça. Exatamente, é só um clique. A grande questão é fator humano, habilidades interrelacionais e saber formular boas perguntas. O futuro é isso. E o presente já é também. Então quando você olha para um candidato, o que em segundos você já consegue perceber? Postura, comunicação, escuta, qualidade das perguntas e interações e o nível de costura que ele faz em relação, ou ela faz em relação aos projetos que eles desenvolveram. Dou exemplos para ficar mais claro. Uma entrevista normal, que normalmente acaba durando pouco tempo do que devia, e o profissional ou a profissional saem dizendo o seguinte: Fábio, não sei como eu fui. Isso é inadmissível. Você entrar numa conversa que você estava de corpo presente, ou mesmo por vídeo, e falar assim, não sei se eu fui bem, se foi mal. Isso não pode existir. Isso é um crime. É uma das coisas que a gente trata, eu e o Flávio, convidado seu aqui também, nas mentorias. Isso não existe. É um dos principais temas, inclusive. Por quê? Porque normalmente essas conversas ficam pautadas em questões técnicas. Vou dar um exemplo do teu currículo. Silvia Azar, lá na época, coordenadora, depois diretora da Fersol, depois se movimentou para... Esqueci agora, eu lembrava o currículo de todo mundo. Então, aí eu fui para ser diretora corporativa. Diretora corporativa, etc. e tal. Muito bem. Uma entrevista normal, fraca, de um profissional com essa cadeira, diria o seguinte: eu atuava como executivo,
A minha demanda principal eram contratos dos mais diversos e o atendimento aos clientes internos nos desafios que o negócio me promovia ou me provocava a tomar decisões sobre, e coordenação de escritórios terceirizados e da minha própria equipe interna, claro, mais enxuta, em temas como contencioso, seja civil, trabalhista, questões tributárias e por aí vai, etc. e tal. A conversa que é pautada no técnico / conhecimento também é commodity, por isso que ela é rápida. Todo mundo tem esse conhecimento. Não se enganem, todo mundo tem. Uma boa entrevista, um bom posicionamento de mercado é quando você faz um mergulho importante nos principais projetos que você desenvolveu sozinha ou com um time, o teu nível de protagonismo nele e pensar competências organizacionais que se manifestaram nesses projetos. Porque através desses projetos, quem está te entrevistando vai conseguir entender o teu tamanho, como você se relaciona com uma equipe, a sua capacidade, lembra que eu falei de tomada de decisão, a sua capacidade relacional, porque do ponto de vista técnico, você não estaria naquela cadeira se você não soubesse. Interessante. Então aí a entrevista começa a ficar rica, porque você tem um peso enorme de storytelling, conexão com quem está do outro lado representando um projeto e entendimento da pessoa que você é, mais até do que o profissional. Porque principalmente pós-pandemia, o mais importante é você ter um olhar para entender se você quer conviver com a Silvia, com o Fábio, com fulano, com o ciclano ou não. Lembra que eu falei da letargia social e de convivência? Ela acaba aí. Então, quando a gente fica no ambiente técnico, eu sou bem no contencioso, eu cumpro todos os prazos, isso não cria conexão com o ser humano que está do outro lado, que é o decisor. O que cria conexão é embarcar numa história tua, onde você colocou situação, uma tarefa que você desenvolveu, as ações que você tomou e os resultados que você obteve. Isso é legal de embarcar, isso te dá a grande dimensão do profissional que você é. Então isso chama atenção numa sala de entrevista. Desculpe essas voltas na rotatória. Não, é que você me fez lembrar de uma fala do Daniel Goleman, da inteligência emocional, que ele faz essa diferença, né? É o QI e o QE, isso. Quociente de inteligência e quociente emocional. Então, e aí se você coloca, olha, eu tenho 2 currículos idênticos, né? Gente boa, capacitada, boa formação, mas a diferença, pelo que eu estou entendendo, que você está falando, é exatamente essa habilidade emocional, isso, de lidar com tudo. E esses aspectos deixam quem em risco no mercado, isso é muito importante. E que aí sim correm o risco de serem, entre aspas, não substituídos, mas não terem mais necessidade de entrega de trabalho por essas pessoas, em que a gente consegue começar a substituir por IA. O que acontece? Quem está a perigo? Quem não é propositivo, quem se esconde, quem não faz boas perguntas, quem encontra conforto no que está fazendo e quem não se relaciona com os outros e promove troca de conhecimento, escuta ativa, empatia e cooperação. Esse tipo de gente não estará mais no mercado, conhecendo de IA ou não, porque a tecnologia traz justamente esse fator humano de volta, que é o mais importante, que é o aconselhamento, a troca de ideias, o ouvir. O resto é ferramenta, importantíssimo. Por isso que eu sou um apaixonado por tecnologia, no meu business e na advocacia também. Porque você, de novo, traz o ser humano para um lugar mais elevado, que é o quê? De relacionamento, comercial, aconselhamento, aprofundamento no setor ou na vertical do setor industrial daquele cliente específico. Isso é bárbaro. É aí que você agrega. O resto, commodity. Quem não agrega isso está fora do mercado. E já desde cedo. Você está falando para mim de soft skills. Sim. É isso que você está falando, de soft skills. E aí, a gente fala, soft skills é habilidade comportamental. Para mim, é habilidade comportamental relacional. Sim, 100%. Tanto que nesse hoje binômio. A gente já começa a flertar, porque você tem inúmeras nomenclaturas hoje no mercado, seja do Seth Godin, seja que criou as Real Skills, seja da uma amigona minha, que é a Daphne, que fez o Power Skills. Tem os Essential Skills, cada um dá um nome, não interessa. Mas justamente é isso, porque é um misto de conhecimento, habilidade e atitude, com garra, com disciplina, com desejo de formular perguntas e questionar o status quo. Então, aí na prática, você consegue pensar uma ou outra skill que de fato é determinante para a pessoa conseguir uma promoção, sim, ou entrar numa posição determinada. Sim. Sem dúvida. Em primeiro lugar, o que me chama a atenção sempre, que é uma questão minha, tá?
é a comunicação. Isso para mim eu acho fundamental, para qualquer atividade. Principalmente num ambiente que vai ser tomado por telas, quem dominar a comunicação vai agregar cada vez mais pessoas. As pessoas veem muito valor nisso, né? Eu brinco sempre que a gente paga uma fortuna para ir num hotel que não tem Wi-Fi nem televisão para poder vivenciar o ambiente raiz. Porque é isso, a gente tem uma reconexão com isso. Agora, uma outra coisa que é fundamental no ambiente que a gente Quando você vive, fala em comunicação, sim. é qualquer tipo de comunicação? Não. É a comunicação completa. É o que a gente está tendo aqui. Eu estou dando o teu espaço para você falar de forma coesa e pausada e você é a mesma coisa comigo. A gente está dançando aqui. É interessante porque a gente fala em comunicação e você vê que hoje as pessoas estão cada vez mais arredias para o presencial, para ligar. Convívio. Não me liga, manda mensagem. Por isso que eu falo das perguntas, Silvia, se você vier ao shopping Pátio Paulista, aqui do lado, se você observar, você vai ter gente perambulando um tempão tentando procurar o toalete. Porque as pessoas até esqueceram de chegar e falar assim, não, para com isso. Fulano, Beltrano, onde fica o toalete? É logo ali. Você vê as pessoas perambulando que nem robôs tontos. Porque as pessoas perderam esse desejo de interagir. E aí eu vejo o seguinte, com esse distanciamento. Tudo é escrito, né? Tudo no WhatsApp, é tudo no e-mail. E aí eu pergunto, a letra é fria, a letra é morta? Não, olha só, eu tomei uma pancada no Café com Sal, eu convidei o Reinaldo Polito, né? Que é um cara que eu admiro muito, é a principal referência em oratória no Brasil, até hoje. Tá? Meu pai a vida inteira falava do Polito e tal. Ele é bárbaro. E eu fiz uma pergunta para ele que é o seguinte, eu falei, Polito, quem hoje consome os teus cursos, já que a gente está nesse ambiente, né? Quem compra oratória hoje? Ele falou, você quer saber quem enche mais as minhas salas? Jovens de 13, 14, 15 anos, principalmente aos sábados. Eu falei, é? Ele falou, é. Ele falou, sabe por quê? Eles têm o skill da comunicação, como um todo estou falando, muito mais desenvolvido e exercitado que nós. Eu falei, imagina, não é a percepção que eu tenho. Ele falou, não é. É sim. Como diz o outro, fica quieto aí e me ouve. Tá bom. Respeitando, né? Hierarquia. Por quê? Ele falou, o exercício diário deles de trocar mensagem e estar em contato uns com os outros, apesar de não ser sinestésica ou presencial, é um exercício de comunicação para o cérebro constante. Então eles são mais aptos a exercícios de comunicação. Não significa que eles estão fazendo pelo melhor canal, ou pelo canal mais sustentável, ou pelo canal mais inteligível. Mas eles fazem isso. Porque, Silvia, a gente, quando precisava falar um com o outro, você precisava chegar na tua casa, a tua mãe destrancar, no meu caso era assim, era a chave passada no telefone para eu não passar trote em alguns lugares, para eu poder te ligar e saber como foi seu dia, ou só quando eu te encontrasse. Não tinha e-mail, não tinha mensagem, nada. As nossas oportunidades de comunicação e a provocação cerebral a construir frases alternativas e modos de comunicação era muito mais primária. É que a gente não pensa dessa forma, porque a gente tem esse senso crítico em relação à geração, sim, sem dúvida. A gente tem senso crítico em relação a nós mesmos, nossos pais, essa geração normal. Toda geração é assim. Eles são mais equipados para o exercício de comunicação. Eles só não exercem da forma mais completa. É capenga, mas eles têm um potencial gigante. Só que vai ficar para quem essa conta? Para a empresa, para o gestor, porque papai e mamãe eles mesmos não vão fazer. Então a gente precisa, como sociedade, provocar. Se você é gestor, gestora, pega essas pessoas e ensina para eles o valor de tudo isso, o ganho de tempo, o ganho financeiro que isso dá, o ganho de clientela, que você vai permanecer no mercado na medida em que você se relaciona com pessoas, senão você vai ser engolido, a não ser que você vá virar programador, e aí tudo bem, você muda de carreira, vai para um outro, né, para um outro lugar. Mas você entende? É muito sutil esse tipo de coisa. Não, por que eu pergunto isso? Porque a gente vê, na minha visão, a letra não é fria, a letra não é morta. Eu dou vida para a letra. Sim, perfeito. Né? Você me manda uma mensagem, eu estou num dia do cão, a hora que eu leio aquilo, eu falo, não acredito que ele está me cobrando tal coisa. E você mandou uma mensagem fofa, elegante, né? Mas é o meu estado de espírito. Então, o que eu tenho feito? E você deve ter percebido nessas interações nossas, eu ponho lá por escrito, mas aí o que eu faço? Eu dou vida, eu abro um áudio com o meu tom. E isso é tão importante, por que nós temos emojis?
para transmitir, né, a emoção que está naquilo. Olha, isso aqui é coraçãozinho, tá? Isso aqui é sorrisinho, eu estou brincando. Então, é isso que eu acho que acaba se perdendo. Mas a nossa geração valoriza isso porque nossa geração não sofreu o que eles sofrem hoje em relação à disputa por fração de atenção. A gente não tinha isso. Então, por exemplo, você pega o ambiente do esporte, que eu amo, um atleta nos anos 80, se ele era mal falado, sabe o que ele fazia? Ele desligava a TV ou não lia o jornal, se ele quisesse se preservar. Hoje é impossível. Isso chega por todos os lados. Então, esse jovem e essa jovem são afetados por inúmeros estímulos, eles são hiperestimulados. Então, o span dele de atenção, o espaço deles de atenção é mínimo. Então, se você não faz de uma forma muito impactante ou que transforme em movimento essa comunicação, você não vai conseguir a atenção desse jovem. Então, para mim, funciona o áudio que você me manda. Ele é absolutamente instrutivo e eu entendo o teu nível, o tom emocional daquilo e para onde a coisa vai. Para eles não é valor, porque eles nem vão ouvir. Essa é uma grande questão. Eles nem vão ouvir. Não vão ouvir. Essa é uma grande questão. Mas como você gera movimento nele? Por exemplo, a Apple, ela é mestre nisso. O modelo de comunicação da Apple, que não necessariamente tem os melhores produtos do ponto de vista tecnológico, mas ela tem uma comunicação que gera movimento, porque ela mexe no porquê desse jovem. O jovem está na Apple pelos porquês dele. Não porque é um bom produto, simplesmente. O mesmo nível de profissional está na Samsung, na Motorola, eles têm acesso a dos melhores currículos do mercado. Pagam bem, não é essa a questão. Mas porque sabe gerar movimento nesse jovem e no público. Então você pertence a um grupo exclusivo. Você tem aquilo por um porquê, não porque é o melhor celular. Entende? É mais por aí. A gente está falando dos jovens, né? Então a gente está falando que tem uma geração nova chegando aí, ocupando espaço e com outras expectativas de trabalho. Agora eles falam em propósito, em sentido, em qualidade de vida. O mercado jurídico está preparado para isso? Está se preparando, tá? Ele entendeu que isso é importante, mas ele ainda não entrega isso a contento. Aliás, o mercado como um todo, tá? Para não ser injusto com o nosso amado mercado jurídico, ele não entrega isso como um todo. Porque as aspirações, elas crescem em PG. O mercado não tem essa velocidade. Você não consegue atender aos trends que aparecem nas redes sociais no final de semana, já na próxima semana. O mundo, infelizmente, não funciona assim, tá? Então isso vem o quê? Vem primeiro de uma mudança de cultura, de ambiente de trabalho, vem para a NR1, vem para um olhar para a saúde mental que não existia. Imagina, eu fui de férias com a família, fui esquiar, fui andar de snowboard, muito bem. Um professor lá, que estava com uma turma, a gente estava numa turma de adultos e crianças enorme. O professor francês, ele dava uns gritos com a gente, Silviana. E eu e os meus amigos, a gente achava aquilo maravilhoso e instrutivo. Porque resgatava quem? Meus técnicos de basquete, meu pai. Não faz isso, tá errado, vai para lá, vai para cá. A gente falava, nossa, e corrigia na hora e ainda fazia um high five lá com o cara. Os meninos todos e a criançada todos ficaram com uma tromba. Isso é jeito de falar. Então, assim, é um mundo diferente. Você imagina isso para um ambiente corporativo. Um ambiente corporativo ainda mais jurídico. Então, assim, isso é um organismo em movimento. Há uma consciência melhor, primeiro, em relação à mulher. Foi a primeira coisa que aconteceu dentro do mercado jurídico. A licença maternidade, a ascensão de mulheres à sociedade. Eu fazia muito poucas posições femininas em posição de gestão acima de gerência, muito poucas. Hoje eu faço a maioria, então isso já mudou. A gente, quando chega numa faculdade de Direito, a gente tem a impressão de que está numa faculdade de Arquitetura na nossa época. Não é isso? Não eram esses os números. Depois a gente passou para o próximo passo, diversidade. Depois a gente andou mais uma casinha que é compliance, transparência. Depois a gente andou mais uma casinha que é dados e gestão de proteção de dados, etc. e tal. Hoje a gente está no papo da saúde mental e o equilíbrio vida pessoal e trabalho. Então, assim, as grandes estruturas têm se esforçado mais para fazer isso, quando eu falo de escritório de advocacia especificamente, que tem budget para isso e profissionais dedicados a isso. Mas não é a realidade de 99% dos escritórios inscritos na OAB. Mas não é por isso que você não pode promover boas práticas. Mas ainda o mercado está
desconectado com o que esse jovem ambiciona. Então ainda há sim um contingente enorme de jovens que entram no mercado jurídico e acabam abandonando o mercado jurídico. Eu vejo muito isso. Porque ou estão descontentes com o modus operandi, ou imaginavam uma outra coisa. E aí o peso está dos dois lados. Não só das estruturas que de repente não entregam o que esse público quer, mas também desse público entender o que é realmente a atividade jurídica. E também tem coisas, Silvia, que não tem escape. Então se você trabalha no M&A e tem um closing de M&A, vai invadir a madrugada. Não tem outro jeito, porque faz parte dessa atividade. Assim como muitos dos cirurgiões vão fazer a cirurgia em pé. E vai doer a lombar. E faz parte da atividade. Então ainda há um distanciamento do ambiente, do que é a atividade jurídica e do que ela pode melhorar e de adaptações que ela pode oferecer com que o público vem buscando. Eu ainda acho esses dois ambientes muito distanciados. E o que vocês fazem aqui e o que você faz aqui com o teu conteúdo no Além da Lei é aproximar justamente esses públicos. Eu acho isso fundamental. Então, assim, os podcasts, os eventos, trazer essas pessoas para dentro da academia, trazer o mercado para dentro da academia, que é o que eu gosto muito de fazer, justamente deixa esse gap menor. Então há um entendimento de expectativas versus fantasia do que o mercado realmente oferece. Bom, dá a impressão que a gente combinou as perguntas. Eu juro que não, não tá? Que não. Mas ó, pegando gancho. Fábio, você falou das posições femininas no mercado, né? Nós temos aí alguns estudos, algumas pesquisas, tem um especial do IBGE de 2024, 2 anos atrás, falando que nós temos em cargos de gestão 61% de homens e 39% de mulheres. A gente sabe que tem questões históricas, questões estruturais, está tudo nesse pacote, nem vou entrar nisso daí. Mas você acha que tem algum componente comportamental? Eu acho, mas para o contrário, e dependendo da atividade. Claramente, eu vejo a atividade do direito como uma atividade mais pautada pro feminino do que pro masculino, pela minha especialidade. Eu vejo isso. Porque se demanda hoje no mercado. Eu estou falando de adaptabilidade, eu estou falando de profundidade em relação a várias coisas e sensibilidade. Empatia. Eu acho que é empatia e tudo mais, sem dúvida. Tá? Isso sempre foi assim? Sempre foi assim. Só que você não tinha espaços seguros para a mulher se manifestar. Hoje você tem. Então você vai percebendo que lá na frente, numericamente, dentro do ambiente jurídico, você vai ter uma predominância feminina, sim. Hoje nós já temos mais mulheres advogadas. Você vai ver isso na atividade autônoma, você vai ver isso como executiva, você vai ver isso no judiciário, você vai ver isso no Ministério Público. Percebe-se que é de fato uma atividade. Mas, por exemplo, essa estatística muda quando você vai para o ambiente da tecnologia e da engenharia, por exemplo. Porque não é, por uma questão de perfil, uma área primordialmente desejada pelo feminino. A medicina é, a saúde é, a psicologia é. Então a gente, sem viés nenhum, precisa olhar para números, quando a gente fala de assessment de comportamento, há uma diferença sim, entre homens e mulheres, não tenha dúvida. Então na ponta da curva, elas mudam, elas são iguais no miolo, no meio. Lá na ponta do gráfico, elas mudam, porque você tem mulheres mais afeitas a atividades que lidam com gente e homens mais afeitos a atividades que lidam com coisas. E aí você vai para engenharia, você vai para automobilista, você vai para o agro, você vai para... Bom, a gente sabe que o mercado ele é muito hierárquico e competitivo. E político também, altamente político. Super. Na sua visão, homens e mulheres, eles aprendem a lidar com o poder? Eles foram ensinados a lidar com o poder? Principalmente o homem. O homem veio entalhado na nossa sociedade a lidar melhor com o poder, porque isso vem de uma criação, eu diria até patriarcal, e do modelo da família. Eu não sou crítico ao modelo da família, é só um fato. Tá? Isso vem. Então você tem alguns desdobramentos importantes que acabam prejudicando a mulher dentro do mercado de trabalho. Vou te dar alguns exemplos. Tem a questão biológica, porque a mulher não tem outra saída, em algum momento ela quer ser mãe, por exemplo. Várias delas. Hoje tem inúmeras que não querem, e tudo bem, mas para quem quer, há uma interrupção de carreira fundamental. Então há uma necessidade de corrida contra o tempo, ou antes ou depois. No entanto, há também uma questão
histórica da mulher de não se sentir à vontade para pedir. E muito da carreira é pedir. Posso trazer Porque um dado a mulher interessante? não se sente preparada para pedir porque ela só pede quando ela se acha 100% preparada para aquilo. Um dado O homem, interessante, você vai gostar, que só corrobora com o que você está falando. Vem de Harvard, um artigo que ele fala o seguinte: as mulheres são excelentes negociadoras, desde que não negociem os seus próprios interesses. Exato, perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Muito da promoção, muito da política da empresa está em puxar pelo braço e pedir. Então ela é ótima para pedir para a equipe, é o aumento, é uma estrutura, é sempre para o outro, a hora que chega ela. Sim, exatamente. Porque nunca é o suficiente para a mulher. Porque como ela já vem de trás na corrida, historicamente, mesmo que ela não esteja, lembra o depoimento que eu dei da minha família? Eu pessoalmente não passei pela guerra, mas eu carrego aquilo. A mulher não passou por esse mercado, a mulher que está hoje no mercado de trabalho não passou por aquilo lá atrás, mas ela carrega esse estigma. É assim. E aí o que acontece? Quando eu abro um processo seletivo, e se eu postar uma vaga na internet hoje, eu não faço isso na minha metodologia, mas se eu postasse uma vaga, você vai ver a quantidade de homens que tem um perfil que não tem nada a ver com aquela posição, mas ele fala, vou mandar, vai que. Deixa pro papai, eu bato no peito lá e dou um jeito. O homem pensa assim, muitos homens pensam assim. A mulher, não vou dizer que jamais faria isso, mas grande parte das mulheres não faria isso. Não tem a ver com o meu perfil, não me sinto preparada para tal, não vou mandar. Tem que fazer mais uma pós-graduação. Tem que fazer mais umas 5 pós-graduações e por aí vai. Falar mais uns 5 idiomas porque nunca é o suficiente. Então o homem ele já vem de alguma forma facilitado e melhor preparado para lidar com essas situações de poder. Tá virando o jogo? Tá virando. A gente está partindo para um equilíbrio muito maior. Mas a gente como sociedade, entre aspas, artificialmente está tentando equalizar. Bom, essa pergunta eu peço vênia, eu vou ler, que eu preparei com carinho. Estou preocupado já. Bom, se você tivesse que apostar dinheiro na principal fragilidade de liderança no mercado jurídico hoje, ela está mais nos homens que sempre tiveram seus privilégios ou nas mulheres que ainda não aprenderam a negociar seus interesses e jogar o jogo do poder? Olha, eu iria até antes. Mais do que homens e mulheres, eu gostaria de separar pela atividade. Depois eu te falo de homens e mulheres, pode ser? Eu acho que a grande questão hoje é um desenvolvimento comercial. Eu acho que o advogado peca muito nisso. E principalmente no posicionamento dele como profissional online. Eu vou falar assim, nossa, mas você está falando num podcast da ESA, dentro da OAB, que você precisa fazer venda online? Não, precisa fazer sim. E é de uma forma ética. Como se vende hoje o serviço jurídico? Com conteúdo de qualidade, trabalhando o seu perfil de autoridade nas redes. Isso é fundamental. Eu estou falando de fazer dança no TikTok ou no Instagram, não. Eu estou falando de você ter um LinkedIn adequado, de saber se posicionar sobre os temas dos quais você trata, porque como a gente vive nessa letargia social, como é que as pessoas vão ser impactadas pelo teu conteúdo e tua capacidade? Só no online. Então eu acho que há uma questão importante de perfil, de desenvolvimento de venda dos seus trabalhos. O advogado é muito ruim em venda. Muito ruim. Se ele não tem um network importante, não é filho de fulano, amigo de ciclano, está inserido dentro do clube e tal, etc e tal, ele vai penar muitos anos na carreira, porque ele não vai conseguir desenvolver clientela, porque ele não é trabalhado para isso. Tá? Primeiro lugar, essa coisa. Segundo, capacidade de, como eu disse lá atrás, de tomada de decisão e aconselhamento de cliente. Isso, a gente vai para esse lugar da liderança, essa fragilidade da liderança. Exatamente. E aí a gestão do cliente. Porque cliente não é só dizer como é que não é, para onde vai, como funciona a lei, etc. e tal, é gerenciar a expectativa, é acompanhar o business do cliente, entender o que ameaça o negócio dele, o que faz aquele negócio brilhar, quais são as pessoas envolvidas e conversar com o corpo executivo daquele cliente, não só da área jurídica, para entender os impactos que a área jurídica tem dentro daquele negócio. Acho que a gente conversa muito pouco com o cliente, se coloca numa posição de soberba e de consigliere do lado de fora do negócio, e a gente põe muito pouco o pé dentro do negócio. Agora indo para o ambiente masculino e feminino. De alguma forma, a pergunta anterior já define muito isso. Acho que dentro do ambiente comercial, eu vejo as mulheres com uma sensibilidade muito maior, inclusive, para desenvolver esse comercial.
Porque a mulher, por si só, ela tem mais sensibilidade para o outro lado. Então, ela cria conexão mais duradoura do outro lado. Ela ouve mais e tem mais sensibilidade. Só que ela hoje está muito mais pautada na manutenção de relacionamento do que na abertura de novas contas. O homem tem mais facilidade de abrir novas contas justamente por esse lado cara de pau e não se está preocupado em estar 100% preparado. E a mulher é muito mais uma mantenedora de contas quando a gente fala de perfil do escritório de advocacia. Ambos os lados ganhariam muito com uma troca de experiências. Então a gente está falando desse gargalo. Gargalo. O primeiro gargalo na advocacia para mim hoje, quando a gente fala de escritório, é comercial. Porque o mercado hoje, o escritório vai se manter de pé com quem desenvolve cliente. E isso tanto para homens quanto para mulheres. A entrega técnica, a gente vai ter IA para fazer e ser humano para gerir aquela IA lá dentro. Não tenha dúvida. Só que a gente vai precisar de gente que faça gestão comercial. E gestão comercial, ou ela é o comercial de abertura de novas portas, ou ela é o relacionamento que é a manutenção de contas existentes. A mulher vai muito bem aqui, o homem vai melhor aqui. Só que as duas coisas sozinhas não se sustentam. E esse aqui é tirador de pedido, e esse aqui gerencia a entrega, mas não traz pedido. Então tem espaço de crescimento para os dois. Tem espaço de crescimento para os dois, só que eles se beneficiariam muito com uma troca de posições, com uma mescla dessas características e habilidades, sem dúvida. Eu acho que a manutenção desse profissional vai muito pelo desenvolvimento comercial e de relacionamento. É um profissional mais completo, né? Mais completo. E para encerrar, porque tudo que é bom acaba, né? Pois é, eu sou rápido. Se tivesse que fazer um diagnóstico bem frio, bem objetivo, do advogado médio brasileiro, qual o principal erro estratégico que ele está cometendo na gestão da própria carreira? E qual dica que você deixa para o nosso pessoal? Primeiro, um olhar sobre o seu negócio de empreendedor, que o advogado peca ao se colocar como advogado ou advogada. Ele é um empreendedor. Da área jurídica. Então, a educação continuada para advogado, independente de ser de escritório, ele é uma educação continuada em negócio. Como é que a gente pode dar aconselhamento no negócio dos outros se a gente não cuida do nosso próprio negócio a contento? Um olhar muito forte para o ferramental tecnológico e para a fluência digital, senão não é possível sobreviver em qualquer localidade hoje do mundo sem esse aspecto. E a gestão da sua marca e do seu escritório e a sua criação e sustentação da sua persona e da sua autoridade online. As pessoas fazem isso muito pouco. E isso é fundamental para a venda. Eu não viveria no meu negócio se eu não tivesse uma presença online forte. E o que eu faço lá? Eu falo o tempo todo sobre temas relacionados à carreira jurídica, às estruturas jurídicas e os desafios do mercado jurídico para que o mercado sempre me veja como uma autoridade nesse tema. E aí, a Silvia Zago me convida para estar aqui. Senão, ela não me convidava. Só que eu faço esse cacarejo, que eu chamo esse trabalho de gerenciamento de percepção do mercado em relação às minhas marcas e à minha pessoa constantemente. Isso faz parte de job description. Isso é trabalho também, não é frufru. Está postando, não está trabalhando, pelo contrário. Está justamente trabalhando e criando conexão com o mercado. O mundo mudou. É importante que as pessoas acordem de uma vez por todas. Então, não se pode ter medo de ter essa presença. Pelo contrário, você angaria clientes e autoridade só dessa forma hoje, na velocidade que o mercado quer. Eu tenho um curso de empreendedorismo e você vê muita gente falando ali, quando a gente vai falar de marca, de posicionamento no mercado, que passa pelas redes, enfim. E aí você ouve muitos alunos falando, não levo jeito para isso, não gosto disso. E eu brinco, preferiria estar na praia também, mas não é mais assim que se faz o direito, que se entrega, que se posiciona. Não. É inevitável. Mas para esse tipo de perfil, por exemplo, para quem está nos vendo e nos ouvindo, que é um pouco mais retraído ou discreto, vamos falar dessa forma, o ambiente online é excelente para isso. Em outras épocas você tinha que pegar, encher o teu bolso de cartão e fazer corpo a corpo em evento, explicar, oi, sou fulano, fulana, trabalho com isso, com aquilo, adoraria tomar um café contigo. Para quem não tem skills sociais ultra desenvolvidos, é um problema isso. É de suar frio. O online permite, inclusive, e o alcance, para que essas pessoas possam construir esse nível de relacionamento ainda mais superior. Bom, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que a mensagem que fica é o mercado está mudando. Mudou já. Né? Ou eu acompanho,
ou vou ficar para trás. Simples assim. Não é que vai ficar para trás. Não estará mais no mercado. Não estará. Não tem mais lugar, né? Eu te garanto. Não tem. E é muito rápido que isso vai acontecer. Então, assim, fluência digital, olhar com um olhar de empreendedorismo sobre o seu negócio, gestão do cliente e criação da tua autoridade e da tua marca online. Senão não tem mercado para você. Muito obrigado, seu Obrigado Fábio Salomão. Uma aula aqui pra Imagina. gente de posicionamento. Além da lei, só tenho a agradecer a sua presença. Eu que agradeço, esse tanto de imagina. conhecimento que traz aqui pra Adorei. gente. E a gente está encerrando assim a nossa temporada, né, com altíssimo nível. Obrigado. É por causa da minha altura, ela tá brincando, é porque eu sou alto. E acompanhe a gente nas redes, porque logo, logo vem uma nova temporada por aí. Fábio, muito obrigada. Obrigado a você, E a gente se sucesso vê. para você e para Além da Lei, que eu sou fã também. Um beijo para todos. Tchau. Até.